Oi pessoal, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês e depois que assistir, comente o que você achou. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A sombra que cavalga à noite. Sleepy Hollow sempre foi um lugar envolto em mistério. Pequeno, isolado pelas colinas e cercado por densas florestas, parecia viver suspenso entre o mundo real e um limiar sombrio de lendas e assombrações. Desde os tempos coloniais, os moradores acreditavam que a vila era assombrada por forças que transcendiam a compreensão humana. Entre todas essas histórias, uma se destacou, espalhando pavor por gerações: a do Cavaleiro Sem Cabeça. A origem da lenda remonta à Guerra da Independência. Dizem que um soldado hessiano, contratado pelos britânicos, teve sua cabeça decepada por uma bala de canhão durante uma batalha nos arredores da vila. Sem sepultura adequada e longe de sua terra natal, sua alma não encontrou descanso. Desde então, o espectro montado em um cavalo negro vaga pelas noites, procurando aquilo que lhe foi arrancado: a cabeça. No início eram apenas sussurros. Moradores afirmavam ouvir galopes no meio da neblina, ainda que nenhuma montaria fosse vista. Outros juravam ter sentido um vento gélido repentino, acompanhado do tilintar metálico de esporas invisíveis. Com o tempo, surgiram relatos de encontros mais diretos. Um vulto montado atravessando estradas desertas, desaparecendo antes que qualquer um pudesse reagir. O medo cresceu ao ponto de alterar os hábitos da comunidade. Ninguém ousava atravessar a velha ponte do moinho depois do pôr do sol, pois acreditava-se que era ali que o cavaleiro surgia com mais frequência. Lanternas eram deixadas acesas nas janelas, e famílias inteiras recitavam orações antes de dormir, pedindo proteção contra o espectro. A cada geração, a lenda ganhava novos detalhes, mas um ponto permanecia constante: o cavaleiro não descansaria até recuperar sua cabeça. E qualquer um que ousasse cruzar, seu caminho estava destinado a nunca mais ser visto. O jovem Ichabod Crane, recém-chegado à vila, não se deixava intimidar facilmente. Mestre escola de maneiras excêntricas, tinha o hábito de se deliciar com as histórias de terror locais, acreditando poder analisá-las com frieza racional. Sua maior paixão, no entanto, era Katrina Van Tassel, filha única de um fazendeiro rico da região. Competir por sua atenção, porém, significava enfrentar não apenas outros pretendentes, mas também a figura mais temida de Sleepy Hollow, Brom Bones, conhecido por sua força e ousadia. Ichabod passou a frequentar a casa dos Van Tassel, tentando impressionar Katrina com sua inteligência. Mas em cada encontro, o clima de tensão aumentava. Brom fazia questão de lembrá-lo de que os fracos não sobreviviam na vila, muito menos diante das lendas que se confundiam com a realidade. Certa noite, durante uma festa na propriedade dos Van Tassel, histórias de assombração foram contadas até tarde. O vinho corria solto e a chama das velas projetava sombras trêmulas pelas paredes. Brom, com ar de provocação, narrou detalhadamente como o Cavaleiro Sem Cabeça costumava aparecer à beira da estrada, buscando vítimas incautas. Ichabod riu, tentando disfarçar o nervosismo, mas seu coração batia acelerado. Ao deixar a festa naquela noite, sozinho em seu cavalo magro, a escuridão parecia mais espessa do que nunca. A lua, encoberta por nuvens, mal iluminava o caminho. Cada farfalhar das árvores soava como passos. Cada sombra parecia se mover. E então ele ouviu. Primeiro um galope distante, depois mais próximo, até que finalmente, atrás dele, o som de cascos trovejando fez seu sangue gelar. Ichabod não ousou olhar para trás. Estimulou o cavalo o mais rápido que pôde, mas o galope se aproximava. Um vento frio soprou em sua nuca. Ele sentiu a presença, e então viu um cavaleiro imenso, montado em uma besta negra, sem cabeça sobre os ombros. No lugar onde deveria haver um rosto, apenas o vazio iluminado por um brilho espectral. Em sua mão direita, segurava uma espada reluzente. Ichabod gritou, chicoteando o cavalo em direção à ponte do moinho. Acreditava-se que os espíritos não podiam cruzar aquele ponto, mas ao chegar ao outro lado, a esperança se desfez. O cavaleiro ergueu algo acima dos ombros. Não uma espada, mas a própria cabeça, em chamas. Com um movimento rápido, lançou-a contra Ichabod. O impacto foi devastador. O cavalo de Ichabod seguiu em disparada, mas seu cavaleiro nunca mais foi visto. No dia seguinte, apenas seu chapéu e a sela quebrada foram encontrados perto da ponte.
O desaparecimento de Ichabod consolidou a lenda. Para uns, ele fugira aterrorizado e jamais retornara. Para outros, havia sido levado pelo cavaleiro. A verdade se perdeu no tempo. Mas a sombra daquele espectro continuou a cavalgar pelas noites de Sleepy Hollow, lembrando a todos que certas histórias não são apenas histórias. O pavor nas colinas de Sleepy Hollow. Com o passar dos anos, a história de Ichabod Crane se espalhou como fogo. A cada repetição, novos detalhes surgiam, tornando o cavaleiro sem cabeça ainda mais temido. Moradores juravam ouvir o galope atravessando estradas desertas, mesmo sem ver ninguém. Animais se agitavam sem motivo, recusando-se a avançar em certas trilhas. Crianças cresciam aprendendo a respeitar a floresta e a ponte como territórios proibidos. Brom Bones, embora nunca tivesse admitido publicamente, carregava consigo um olhar que misturava vitória e temor. Alguns acreditavam que ele próprio havia pregado uma peça em Ichabod, usando a lenda para afastá-lo de Katrina. Mas no íntimo, até Brom evitava passar sozinho pela estrada do moinho. Com o tempo, a vila desenvolveu uma relação paradoxal com a lenda. O medo era real, mas também havia certo orgulho sombrio em ser o lar do cavaleiro. Estranhos vinham de longe apenas para ouvir as histórias, e os moradores se dividiam entre a desconfiança e a vontade de impressionar os visitantes. Ainda assim, os desaparecimentos nunca cessaram por completo. A cada década, alguém sumia misteriosamente. Lenhadores que se atrasavam na mata, viajantes que se arriscavam à noite, até mesmo soldados durante a Guerra Civil Americana. O padrão era sempre o mesmo: rastros que levavam até a ponte, mas jamais a ultrapassavam. No final do século XIX, um pregador itinerante chegou a Sleepy Hollow. Chamava-se Elias Granger e afirmava ter experiência em lidar com forças do além. Reuniu os moradores na igreja e declarou que o cavaleiro era um espírito aprisionado, condenado a buscar sua cabeça até o fim dos tempos. Segundo ele, havia uma maneira de apaziguar a maldição: encontrar os restos mortais do soldado esse ano e dar-lhe sepultura sagrada. Por semanas, a comunidade vasculhou os arredores. Ossadas foram desenterradas, fragmentos de armas e uniformes foram encontrados, mas nada parecia satisfazer o espectro. Na noite em que tentaram realizar uma cerimônia de purificação na ponte, o terror atingiu seu auge. Enquanto o pregador entoava orações, um galope ecoou na escuridão. O vento soprou tão forte que apagou todas as lanternas. O cavalo negro surgiu, e com ele a figura sem cabeça, espada em punho. O pregador tentou resistir, mas foi lançado longe por uma força invisível. Quando os moradores correram para ajudá-lo, encontraram apenas suas roupas rasgadas e marcas profundas no chão, como se algo arrastasse seu corpo para dentro da floresta. Elias Granger nunca mais foi visto. A partir daquele dia, ninguém mais ousou desafiar a presença do cavaleiro. A ponte se tornou um lugar de silêncio reverente, evitada por todos mesmo durante o dia. E a cada badalada dos sinos da igreja à meia-noite, os moradores fechavam as janelas e oravam, certos de que o espectro cavalgava pela escuridão em busca de novas vítimas. O eco dos sinos à meia-noite. As noites em Sleepy Hollow tornaram-se mais densas, como se o próprio ar carregasse a lembrança da maldição. Os sinos da igreja, outrora sinais de fé, passaram a soar como presságios. A cada meia-noite o som reverberava pelas colinas, e muitos acreditavam ouvir, misturado às badaladas, o trote de cascos invisíveis. Famílias se recolhiam antes do pôr do sol. Homens armados em patrulhas evitavam a ponte, fingindo bravura enquanto o medo estampava seus rostos. Crianças acordavam gritando no meio da noite, dizendo ter visto um cavalo de fogo atravessar os campos. Entre todos os relatos, um chamou atenção. Abigail Turner, jovem filha de um fazendeiro, desapareceu ao voltar de uma visita à tia. Seu cavalo retornou sozinho, ensanguentado e sem sela. Ao longo da estrada, marcas profundas de cascos queimados permaneciam gravadas, como se o chão tivesse sido incendiado a cada passo. A busca durou semanas, mas Abigail jamais foi encontrada. Para os moradores, não restava dúvida: o cavaleiro a havia levado. O terror, porém, não impediu a chegada de forasteiros curiosos. Jornalistas e estudiosos começaram a visitar Sleepy Hollow, tentando documentar a lenda. Alguns retornavam com histórias vagas de neblina e sons estranhos. Outros simplesmente não voltavam.
Um desses visitantes, o professor Jonathan Reed, registrou em seu diário uma experiência aterradora. Escreveu que, ao atravessar a estrada do moinho, viu uma figura à distância, imóvel como uma estátua. Aproximou-se, acreditando tratar-se de um fazendeiro, mas, quando levantou a lanterna, percebeu que o homem não tinha cabeça. Reed correu desesperado, ouvindo atrás de si o galope de um cavalo que parecia surgir de todos os lados ao mesmo tempo. Seu diário foi encontrado caído na estrada. Do professor nunca mais se ouviu falar. A cada nova vítima, a lenda se tornava mais sólida, mais palpável. Não era apenas uma história, era uma presença viva que moldava a rotina da vila. Os sinos continuavam a ecoar, e com eles a certeza de que o cavaleiro sem cabeça seguia cavalgando, incansável, em busca de sua cabeça perdida. A ponte amaldiçoada. Com o passar dos séculos, a ponte do moinho deixou de ser apenas um símbolo de medo. Tornou-se o epicentro da maldição. Ali, o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia mais tênue. Muitos acreditavam que era um portal, mantido aberto pelo sangue derramado do soldado hessiano. No início do século XX, a vila tentou se modernizar. Estradas foram abertas, a ponte de madeira foi reforçada, e alguns chegaram a sugerir sua demolição. Mas na primeira tentativa de destruição, algo terrível aconteceu. Trabalhadores começaram a ouvir vozes sussurrando em idiomas desconhecidos. As ferramentas pesavam como chumbo. E, quando o primeiro machado atingiu a madeira, um grito ecoou da floresta seguido de um galope ensurdecedor. O grupo fugiu em pânico. No dia seguinte, apenas metade retornou. Os demais nunca mais foram vistos. Desde então, ninguém ousou tocar na ponte. Na década de 1950, um grupo de jovens incrédulos diante das histórias resolveu atravessar a ponte à meia-noite. Riram das advertências dos mais velhos, apostando que nada aconteceria. Levaram lanternas e violões, transformando o desafio em uma espécie de piquenique noturno. Às 12 badaladas, o vento se ergueu. As lanternas se apagaram. O som de cascos começou, primeiro distante, depois ensurdecedor. Os jovens entraram em pânico. Alguns correram, outros se ajoelharam rezando. Na manhã seguinte, 3 deles estavam desaparecidos. Apenas as mochilas e instrumentos restaram espalhados pela estrada. O que voltou em choque nunca mais falou uma palavra. Com o tempo, a ponte foi cercada, mas isso não impediu os curiosos. Cada Halloween, aventureiros tentavam desafiar a lenda. E a cada geração, novos desaparecimentos alimentavam o ciclo. Os moradores passaram a aceitar a verdade. A ponte não era apenas um lugar. Era uma ferida no tecido da realidade. Um lembrete eterno de que o cavaleiro sem cabeça não pertencia apenas ao passado. Ele continuava presente, cavalgando sob a lua, e a ponte permanecia como seu portão entre mundos. O último galope, a madrugada em Sleepy Hollow parecia suspensa no tempo. O frio do outono mordia a pele e o nevoeiro rastejava como dedos de uma entidade invisível, envolvendo a vila em uma penumbra que não distinguia o real do imaginário. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo rangido das árvores e pelo eco distante de cascos invisíveis. Era a noite em que as histórias se tornavam carne e a lenda caminhava lado a lado com os vivos. Ethan Mallory, o pesquisador que mergulhara fundo demais nas tradições locais, já não duvidava do que os anciãos sussurravam em torno da lareira. O cavaleiro sem cabeça não era metáfora, não era invenção para amedrontar crianças. Era real, tangível, e caminhava na fronteira entre este mundo e o próximo. O estudioso se encontrava diante da ponte do moinho, onde tantos relatos convergiam, carregando consigo apenas uma lamparina trêmula e o diário, onde registrava cada detalhe de sua investigação. O vento soprou, carregando consigo um fedor de terra úmida e ferro oxidado, como se o próprio solo tivesse sido recém-remexido por mãos cadavéricas. Ethan sentiu o peso da noite se inclinar sobre ele e, pela primeira vez em toda sua busca, pensou em recuar. Mas a curiosidade que o trouxera até ali era maior que o medo. Ele atravessou os primeiros metros da ponte, quando o som cortante de uma espada foi ouvido, ecoando no ar como um trovão metálico. Do nevoeiro, o cavaleiro surgiu, montado em seu corcel negro. A armadura reluzia em reflexos prateados sob a lua, e em lugar do rosto havia apenas um vazio absoluto, uma ausência que doía nos olhos. O espectro não apenas estava ali. Parecia que a noite inteira havia sido tecida em torno dele. O coração de Ethan martelava no peito, mas suas pernas não respondiam.
O cavaleiro ergueu a espada flamejante e o ar se iluminou em faíscas que dançavam como almas perdidas. O estudioso sentiu a lâmina passar rente ao seu ombro, deixando um corte superficial, mas profundo o suficiente para marcar sua pele. A dor foi menos física e mais espiritual. Era como se parte de sua essência tivesse sido arrancada. Ethan cambaleou para trás, e nesse instante percebeu algo ainda mais aterrorizante. A ponte já não parecia a mesma. As tábuas de madeira apodrecida se estendiam em um caminho interminável, sem começo nem fim, e além dela havia apenas uma escuridão opaca. Ele não estava mais em Sleepy Hollow. O cavaleiro o havia arrastado para seu domínio. O som de outros cascos se aproximava. Quando ergueu os olhos, Ethan viu que não estava sozinho. Atrás do cavaleiro sem cabeça vinha um cortejo de figuras montadas, todas sem cabeça, carregando tochas espectrais que ardiam em chamas azuladas. Cada uma dessas almas parecia amaldiçoada a seguir eternamente seu mestre, presas em um ciclo sem redenção. Os cascos batiam em uníssono, como tambores de guerra anunciando o fim do mundo. Ethan tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo vazio. Ele lembrou-se das histórias que os colonos contavam, de soldados mortos em batalhas esquecidas, de viajantes que nunca retornaram. Agora entendia. Todos eles faziam parte daquele cortejo, aprisionados pela lâmina do cavaleiro. Num lampejo de coragem, Ethan abriu seu diário e rabiscou as últimas palavras que conseguiu. Não eram anotações científicas, mas um pedido de socorro. Um aviso desesperado para quem encontrasse aquele caderno. Antes que pudesse terminar, uma sombra se abateu sobre ele. O corcel do cavaleiro avançou, e Ethan caiu de joelhos, sentindo o hálito da morte lhe consumir os pulmões. A lâmina desceu, mas não o decapitou. Em vez disso, cravou-se no solo ao lado dele, espalhando rachaduras que se estendiam como raízes pela madeira da ponte. A terra tremeu, e Ethan percebeu que não havia sido poupado. Havia sido marcado. O corte em seu ombro queimava como brasa, e um símbolo em forma de círculo flamejante surgia em sua pele. Ele agora carregava o selo da caçada. O cavaleiro recuou, como se tivesse apenas cumprido um ritual. O cortejo de espectros ergueu um brado silencioso, e todos ao mesmo tempo desapareceram no nevoeiro. O silêncio retornou, mas não o alívio. A ponte se desfez sob os pés de Ethan, e ele acordou de bruços na margem oposta do rio, como se nada tivesse acontecido. O diário ainda estava em suas mãos, sujo de lama, mas intacto. As últimas páginas, no entanto, estavam manchadas com símbolos que não havia escrito. Inscrições em uma língua antiga, curvando-se em espirais que pareciam se mover por conta própria. Ethan levantou-se, mas sentiu que o mundo já não era o mesmo. As árvores estavam mais escuras. As estrelas no céu tinham mudado de posição, e a sensação de estar sendo seguido nunca o abandonava. Onde quer que fosse à noite, ouvia os cascos do cavalo espectral ecoando à distância. Ele havia cruzado um limiar do qual não poderia mais voltar. Nos anos seguintes, relatos surgiram de um homem marcado, vagando pelas estradas, sempre com o olhar assombrado e um diário nas mãos. Uns diziam que era louco, outros que era um amaldiçoado condenado a anunciar a chegada do cavaleiro. A lenda do cavaleiro sem cabeça não terminou com a queda de Ichabod Crane, nem com as gerações que tentaram ignorá-la. A cada século, a cada novo olhar curioso, a sombra renasce, o cortejo cresce, e em cada noite de outono, quando a lua se oculta e o vento sopra carregado de vozes, os cascos voltam a ecoar em Sleepy Hollow. Ethan Mallory deixou para trás uma advertência escrita em sua última página. O cavaleiro não é apenas uma lenda. Ele é um presságio. Quando ouvirem os cascos na escuridão, não fujam pela estrada. Não atravessem a ponte, pois quem o encontra jamais retorna o mesmo. E assim, a história não se encerra. Ela se renova. A cada galope, a cada grito sufocado no vento, a cada sombra que se ergue sem cabeça na noite. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Espero que o eco dos cascos e o sussurro da noite ainda estejam em sua mente. Agora me diga, o que você achou desta lenda sombria do cavaleiro sem cabeça? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas conheçam esse terror eterno.